Olha só que coisa, a União Europeia está multando o Elon Musk e o X em 140 milhões de dólares, na verdade 120 milhões de euros, porque, segundo eles estão dizendo, problemas de transparência online e moderação de conteúdo e não sei o que lá. Ou seja, eles estão multando o Elon Musk, eu vou explicar para vocês por quê. Eles estão multando porque eles estão chateados com o selinho azul, que agora você pode pagar pelo selinho azul. Eles queriam o modelo anterior em que a esquerda conseguia selinho azul para todo mundo, mas o populacho, a plebe, né, qualquer outra pessoa não podia ter selinho azul, que não tinha jeito, não sei o que lá. É isso que eles estão reclamando no final das contas, né? É desse problema que eles estão reclamando. E isso é uma coisa bastante curiosa, né? Os Estados Unidos já ameaçaram retaliar. Agora, é o que eu falo para vocês. O que aconteceu aqui? Quando o Trump cedeu para o Lula, voltou atrás para o Lula, animou o pessoal da Europa. É o que eu falo para vocês. Essa turma tá junto. O Trump estava batendo no Lula aqui no Brasil exatamente para não dar chance para a Europa. No que o Trump cedeu para o Lula, voltou atrás, o pessoal da Europa falou: ah, então a gente pode bater também. Se o Trump é taco, se o Trump volta atrás e tudo, pô, né, vamos bater também. E fizeram isso, e vão multar o Elon Musk, e duvido muito que consigam reverter esse tipo de coisa com o Trump do jeito que tá, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Apareceu Lista na tela do meu Samsung, Seu Bodo Forinberger, o chanceler alemão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Elon Musk foi multado ontem em 120 milhões de euros, o que dá mais ou menos 140 milhões de dólares, né? E aí, eles estão dizendo aqui que isso foi do caso da transparência online, porque ele não aplicou as regras que a União Europeia queria e não sei o que lá. Aí os Estados Unidos estão falando que isso aqui é censura, e é censura, porque tinha um monte de regra de censura, de cortar conteúdo, de moderação, que eles queriam a moderação. Vocês sabem, já há algum tempo o X moveu da moderação tradicional com agências de checagem de fato para a moderação por notas da comunidade, uma mudança fenomenal, uma mudança excelente, porque você tem várias vantagens, você tira o posicionamento político dessas agências, você tira a limitação de tamanho, porque a verdade é que a checagem de fato é uma atividade trabalhosa. Se você tem um grupo, por mais que seja um grupo grande, você acaba acaba não conseguindo lidar com tudo. Mas o principal é isso, você passa a ter uma coisa escalável, que qualquer um pode fazer verificação de dados, e também você passa a ter uma coisa neutra, porque você não tem mais o componente da político das agências de checagem de fato. E isso era exatamente o contrário do que a esquerda quer. A esquerda está chateada, como eu já falei para vocês. Ela tinha antes o controle das empresas de mídia, ela tinha o controle da informação através dos grandes jornais e coisa e tal. Ficaram anos montando o esquema lá do Gramsci, né, de tomar as reportagens todas de jornais, academia e não sei o que lá, e redes de televisão, né, montar, quando estavam usando com muita vontade para implementar o esquerdismo, de repente se viram num mundo em que ninguém presta mais atenção em jornal, ninguém presta atenção em televisão mais, a internet passou a ser o principal meio de comunicação, e aí o pessoal se ressente disso. Como é que eles resolviam isso no X antes? O X, antes do Elon Musk, tinha as agências de checagem de fato, então qualquer coisa que eles achassem que era inconveniente, que era uma fake news, eles iam lá e baniam a pessoa, ou cortavam acesso, ou tiravam post, não sei o que lá. Fizeram isso inúmeras vezes, né? E também tinham a questão do selinho azul. Você lembra como é que era o selinho azul antes do Elon Musk? O selinho azul antes do Elon Musk, você tinha um formulário que você preenchia para requerer o selinho azul, comprovava a sua identidade, coisa e tal. Só que isso entrava numa fila lá no Twitter, né, na época chamava-se Twitter, que simplesmente não andava. Sabe como é que você conseguiu o selinho azul? Você tinha que ter algum amigo que trabalhasse dentro do Twitter. Era na base do QI. E aí o que aconteceu? De novo, eles queriam fazer o mesmo esquema que eles fizeram nas redes de televisão, nas redes de jornais e coisa e tal, que é lógico, eles só aprovavam da galera da esquerda. Só o pessoal esquerdoso que tinha o selinho aprovado lá no X, porque, né, a maior parte do pessoal era de esquerda. Como eles dominaram a televisão, né? Como é que é o processo de dominação do Gramsci? É muito simples, o pessoal esquerdista começa a trabalhar nessas empresas. Num primeiro momento, eles trabalham normal, não fazem nada, não forçam nada, eles estão lá embaixo. No momento que um cara de esquerda chega num posto de chefia, a partir daquele momento ali só sobe quem for de esquerda. Quem não for de esquerda, por mais que o cara se trabalhe bem, por mais que o cara tenha um bom rendimento, não tem promoção, não tem nada. Aliás, está arriscado o cara ser demitido, porque um cara que trabalhe bem e não seja de esquerda é um risco para esse pessoal.
Ou seja, aí rapidamente eles tomaram os jornais. Os jornais hoje em dia, se entra um jornalista de direita lá, o cara simplesmente não sobe. E se subir é demitido, é cancelado. Por quê? Porque a chefia toda é esquerdista, foi tomada pelos esquerdistas. Academia, a mesma coisa. Por que você acha que tem tanto professor esquerdista nas universidades? Porque professor que não seja de extrema esquerda, meu amigo, não se cria na universidade. Não recebe promoção, não recebe bolsa, não recebe complemento, não recebe nenhuma dos benefícios que eventualmente tem para pesquisa, e aí o pessoal acaba saindo, né? E só ficam os professores de esquerda que têm a pechada, né? E isso não é por acaso, isso é desenhado, a ideia do Gramsci de dominar esses espaços, porque aí eles controlavam o fluxo de informação. O problema é que a internet quebrou esse brinquedinho da esquerda. A esquerda queria fazer a mesma coisa no X, botou o pessoal esquerdista lá, aí agora para você ter um selinho azul para dizer que você é uma pessoa confiável, tem que ser amigo de um esquerdista, senão não é confiável, né? E funcionou muito bem, cara, é exatamente isso que a União Europeia está reclamando nesse negócio aqui, ó. O Marco Rubio reclamou, disse aqui que não, que essa multa é um absurdo, não é um ataque apenas no X, é um ataque contra as plataformas de tecnologia americanas e o povo americano por governos estrangeiros, né? Os dias de censurar americanos online acabaram, né? Então o pessoal está reclamando com a Europa nisso daí, né? Eu já falei para vocês, eu falei até mais cedo, que eu acho um absurdo essa lei de segurança nacional, essa estratégia de segurança nacional que o Trump falou, que meio que isola a Europa. Eu sempre deixei claro que eu tenho críticas com a Europa, mas é lógico que é muito importante que a Europa e os Estados Unidos estejam juntos para se defender de ameaças ainda piores, como a Rússia, como a China, né? Ninguém tem dúvida que a censura na Europa existe, é uma censura ruim, mas a censura na Rússia é muito pior, na China é muito pior. Esse negócio dos Estados Unidos querer ficar agradando a Rússia para brigar com a Europa, isso não tem lógica nenhuma, é uma coisa que eu critico muito, né? O que não quer dizer que eu não acho que a Europa também tenha coisas para ser criticadas ali, né? Só não vale dizer, como eu já vi algumas pessoas aqui no Brasil dizendo, ai, você defende a Europa, aquele esquerdismo? Não, vou ficar do lado da Rússia. Pô, que porra é essa, meu amigo? A Rússia é muito pior, cara. A Rússia é muito mais crítica, isso daí é muito mais censura, muito mais controle do Estado sobre as pessoas. A Europa é perfeita? Não é não, eu critico um monte de coisa na Europa. Isso daqui é uma dessas coisas, mas vamos combinar, tá anos-luz à frente da Rússia, né? Aqui, ó. Os Estados Unidos vai atingir a Europa, as regulamentações sufocantes da Europa depois da multa contra o X do Elon Musk, né? Então os Estados Unidos está prometendo brigar com isso daí, né? E qual que é a lógica? Por que a Europa está fazendo isso? Segundo a Europa, o Elon Musk, com a nova política dele do selinho azul, está enganando as pessoas, porque ele pode estar dizendo que a pessoa é confiável, quando na verdade a pessoa não é confiável. Olha só como é que é botãozinho dolorido de esquerdista na Europa isso, porque a verdade é a seguinte, o Elon Musk mudou o significado do selinho azul. O selinho azul significava antes, né, que eram pessoas esquerdistas confiáveis, e os esquerdistas se ressentem disso. Até hoje eles estão todos doloridos por dentro por conta desse negócio de perderem o acesso exclusivo que eles tinham ao selinho azul. Qualquer pessoa que fosse conhecida no Brasil podia tentar o selinho azul, mas só conseguia quem fosse amigo dos esquerdistas. E eles queriam usar o mesmo esquema da televisão, o mesmo esquema do jornal. O Elon Musk mudou a ideia. O Elon Musk diz agora, a pessoa que tem o selinho azul é a pessoa que está pagando a mensalidade do X, está pagando um valor lá para o X para ter a conta Premium, né? Premium Pro, não sei o que lá. Então, ou seja, não está enganando ninguém. Ninguém está sendo enganado pelo selinho azul. São os esquerdistas que estão com o fioco dolorido, porque eles tinham esse privilégio antes de ter o selinho azul e ninguém mais tinha, e agora qualquer um pode comprar o selinho azul, né? É só isso que a União Europeia está falando. Cara, me parece um papel não apenas absurdo do ponto de vista legal, não apenas um absurdo do ponto de vista da liberdade de expressão, como também uma coisa ridícula. Porque expõe a dor do pessoal esquerdista por ter perdido o privilégio do selinho azul e coisa e tal. Ou seja, mostra que eles estão doloridos mesmo por conta disso, né? E, de novo, a gente já sabe hoje em dia que ter selinho azul no Twitter não quer dizer que você seja uma pessoa verificada ou coisa e tal. Você faz uma verificação mínima ali, tem que ter identidade, não sei o que lá, coisa e tal, mas não é uma verificação extensa, né? Ainda é um pouco mais de verificação do que uma conta vazia, sem nada, ainda é um pouco mais de verificação que uma conta vazia. Mas o Elon Musk, ele não está enganando ninguém, ele não está tentando iludir as pessoas, ele está fazendo, simplesmente ele mudou o significado do selinho.
A União Europeia reclamou com isso. Um monte de esquerdista dolorido e pronto, reclamando disso daí como se fosse como se fizesse alguma diferença isso, né? Ou seja, tá mais do que na cara aquilo que eu falei. Isso daqui é um ataque, mais um ataque da esquerda desesperada que está morrendo, que não consegue mais dominar o discurso nos meios de comunicação, tentando abafar a internet, né? Vamos ver como é que vai terminar isso daqui. Agora, eu digo para vocês, isso daqui é muito culpa do Trump ter voltado atrás com Lula. É isso daí. A Europa estava falando que tá toda a esquerda europeia estava torcendo pelo Lula, não tenho dúvida nenhuma, né? A ideia deles é, se o Lula consegue bater no Trump, então a gente bate também, ué. Se ele conseguiu, a gente consegue também. Então é isso daí, né? É o custo do taco do Trump, né? E quanto mais taco o Trump faz, mais ele vai piorar a situação dos Estados Unidos e, por consequência, da direita no Brasil também. Infelizmente, a verdade é essa, vem mais censura por aí. Pode ter certeza, nessa guerra, mostrar fraqueza, ceder, no final das contas, só ferra mais a coisa toda, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.